Amigos queridos, no alvorecer de mais um dia, nos reunimos em torno do Evangelho de Jesus, buscando-te a presença, Senhor, em nossas vidas, para que sejas o paradigma insuperável que a humanidade da Terra deverá seguir. O paradigma do Cristo, que vem revelar aos homens da Terra a lei do amor de Deus, para que pudéssemos sentir a grandeza da vida, as oportunidades benditas do caminho e os desafios da jornada, para ampliar recursos potenciais divinos em nós. Jesus, cubra-nos de bênçãos nesta hora. Ampara nossa pequenez. E uma vez mais, Senhor, estenda a sua misericórdia a todos os nossos irmãos em humanidade, aos tristes, aos sofridos, aos caídos. Que todos recebam das caravanas socorristas arregimentadas pelo seu amor o alento e a esperança, o bálsamo que refrigera. Ampara, Senhor, a toda a humanidade da Terra uma vez mais, e guarda-nos em sua paz, hoje e sempre. Assim, Mestre amado, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã, com alegria e paz em nossos corações. Que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Essas bem-aventuranças é um estado máximo de satisfação íntima que o espírito chega ao reconhecer que venceu a si mesmo sob algum aspecto. E para essa etapa ter sido superada, foram necessários muitos testemunhos de fé, a exemplo dos primeiros cristãos. E dentro dessas bem-aventuranças, nós estamos no item provas voluntárias, escolha de provas. E para nós compreendermos as nossas provas, nós precisamos identificar em nós o que viemos realizar aqui na Terra. E é bem assim interessante reconhecer que a grande maioria de nós espíritas não sabemos, porque tem nos sido perguntado: mas qual é a minha prova? O que é que eu vim mesmo fazer aqui na Terra? Esse indício mostra que nós estivemos fora de nós mesmos. A pretexto de sermos homens de bem, ficamos ligados a alguma situação externa e não a nós mesmos, para sabermos quem somos. E ai daquele que nos apontar quem somos, porque rejeitaremos de pronto. Então esse estado de inconsciência interfere na compreensão do Evangelho de Jesus no que se refere à escolha de provas. E nós temos então o que Kardec fala, gênero de provas. São blocos de situações semelhantes onde nós temos aquele tipo de estímulos a serem superados. Então, nós já falamos de um primeiro gênero de provas, que era a loucura, né? As alienações mentais, que é um grande número nesse planeta, o que é a alienação do pensamento, da verdade, das leis. Depois, nós estamos entrando nesse bloco que são uniões de provas, uniões provacionais, que são dentro da injunção familiar,
as situações desafiadoras desse cadinho purificador a que estamos sendo submetidos, para esse entrechocar das almas, que com lucidez possamos crescer juntos. Diz o Evangelho: há aqui uma grande distinção a fazer para vós pessoalmente. Contentai-vos com as provas que Deus vos envia. Contentar-se é satisfazer-se, mas não significa acomodar-se, porque é previsto na lei de Deus atenuar as nossas provas ou agravá-las, pelo uso das nossas escolhas. Contentar-se significa: eu recebi da justiça divina, que é puro amor e caridade, esta oportunidade redentora. Esse é o contentamento. Eu recebi como sendo um estímulo para eu desenvolver recursos morais que eu não possuía e que tão somente esta situação poderá me encaminhar. E quando nós nos contentamos com as provas que Deus vos envia e não aumenteis sua carga, às vezes já é tão pesada. Aceitá-las sem lamentações e com fé é tudo o que ela vos pede. Então nós estamos nessa reflexão para compreendermos a nós mesmos em relação: será que eu reencarnei para qual gênero de provas? Por isso hoje nós vamos passar para um outro gênero de provas, que é a prova da miséria e da riqueza. Esse é um gênero de provas que é diferente de um outro bloco que nós vamos abrir depois, provas profissionais, que também é um grande gênero de provas nos trabalhos profissionais, que podem ser ajuste com a lei, podem ser reparações. Então nós vamos ater antes disso, não vamos misturar. Vamos primeiro trabalhar a prova da riqueza e da miséria, que o Evangelho traz no capítulo 4, e a gente vai ler um trechinho para a gente aquecer o nosso pensamento, do que se trata. Se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus, que a dispensa, teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos. Pensamento que repugna a razão. Vamos, já desde a primeira frase, descaracterizar a pobreza da interpretação do que o Novo Testamento trouxe ao pé da letra, porque é isso que muitas religiões fazem. E o Evangelho, e assim como a obra de Kardec, mostra assim, olha, inferir de certas palavras de Jesus interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito. E nós, a doutrina espírita, vamos aprender a interpretar segundo a evolução do espírito. Ora, se a riqueza fosse um mal absoluto, por que ela existiria na Terra? Não é? Então, a riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria, pois pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce, é o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Então, olha que prova maravilhosa, porque você vem com recursos que vão acionar as más tendências, ou não. Se o espírito está algo amadurecido e ele foi trabalhado no mundo espiritual para vir com esse gênero de provas, é porque dentro dele há recursos de prosperidade, de progresso, de civilização e de sociedade. Leis,
a recursos de leis, porque do contrário não lhe seria otorgado um compromisso relevante para a sociedade onde vivemos. Não fossem essas fortunas, esses recursos materiais, como haveria progresso, escolas, ciência, hospitais, tecnologia? Tudo isso existe fomentado por recursos de alguns que reencarnaram preparados para multiplicarem esses benefícios. Se nós formos pensar no começo das cidades da nossa região e formos ler a história de como começou a nossa cidade, sempre foram famílias que vieram para dar expansão social, expansão de progresso, expansão educacional. E isso são méritos desses espíritos que vieram com esse gênero de provas. O gênero de provas, ele está associado com as características da nossa personalidade. Então, se o mesmo recurso material tiver em mãos de espíritos muito egoístas, eles vão falir no seu intento, que foram muito bem preparados no mundo espiritual, mas internados aqui e abafados pela reencarnação, se distraíram. Isso é plenamente possível. Então, é o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna, esquecer depressa sua primeira posição. Aqueles que o dotaram, aqueles que o ajudaram a tornar-se insensível e torna-se insensível, egoísta e vão. Muitas pessoas começam a reencarnação, até com limitações, mas está destinado aquele espírito logo a entrar em contato com recursos financeiros importantes, porque eles vieram com tarefas bem definidas no que se refere ao progresso social. Porque a sociedade, ela evolui sob duas vertentes. De forma horizontal, quando nós estamos usando a inteligência, os recursos das nossas faculdades pessoais, para dar expansão ao mundo material, que também progride à medida em que progredimos. A matéria progride também. E ela tem uma vertente, então, vertical, que é a espiritualização da existência. E nós trabalharmos com essas duas vertentes concomitantemente, estar no mundo sem estar escravo pelos apelos do mundo e não se desvincular do mundo espiritual, é essa a nossa proposta da maioria de nós. Então, quando Jesus disse ao jovem que o interrogou sobre os meios de ganhar a vida eterna, Jesus disse: desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me. Ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva se despojar daquilo que possui, porque isso seria interpretar segundo a letra. E que a salvação só tem esse preço. Mas, agora segundo o Espírito, diz o Evangelho, mas mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Então, aquele que vem com recursos materiais para gerar o progresso, precisa ser intrinsecamente um espírito desapegado. E quanto mais desapegado, que não quer dizer irresponsável, que não quer dizer inconsequente, quanto mais livre ele é para que aquele bem se multiplique a tantos, mais bens ele terá. Mais fortuna lhe virá. Então,
esse jovem, com efeito, se acreditava quite porque tinha observado certos mandamentos. Era um jovem que era honesto, que era reto nas suas funções, né? A proposição de Jesus, que Jesus lhe fez, era uma prova decisiva. Ele se acreditava um homem de bem, o jovem. Mas Jesus fez uma pergunta, olha que interessante o nível de reflexão que Jesus provocou. Porque Jesus já conhecia as suas potencialidades, mas fez uma pergunta, que nós vamos ver aqui, olha, a proposição que Jesus lhe fez era uma prova decisiva para pôr a descoberto o fundo do seu pensamento. Então Jesus provoca que ele se perceba, porque Jesus já o sabia, já o conhecia, mas ele faz uma pergunta para Jesus, olha, o que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? Eu já sou um moço honesto, trabalhador, cumpro as regras todas, o que eu preciso mais? Jesus provoca uma pergunta para ser uma prova decisiva, para pôr a descoberto o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um perfeito homem honesto, segundo o mundo, não fazer mal a ninguém, segundo o mundo, não maldizer seu próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade. Então vamos nos perceber em relação a isso, né? Não tinha a verdadeira caridade, porque sua virtude não ia até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio fora da caridade não há salvação. Então, quando ele pergunta o que eu preciso para ganhar a vida eterna, Jesus responde a caridade no nível da abnegação, porque fora da caridade não há salvação. Sejam ricos, sejam pobres, sejam quem for. Então, quanto que de valores nós já possuímos, olha, honesto, não faz mal para ninguém, não maldiz seu próximo, honra seu pai e sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade. Então, esse nós estamos iniciando hoje, esse gênero de provas de alta complexidade, que é a riqueza, a prova da riqueza e a prova da pobreza ou da miséria. É muito importante nós fazermos uma distinção aqui, como a Célia colocou, entre a pobreza e a miséria. A miséria é uma escolha. Ser miserável é uma escolha, não é uma prova de maneira nenhuma. Por que não é uma prova e nem uma expiação? Porque se nós pensarmos assim, o que é a miséria? Vamos pensar, o que é a miséria? É aquele espírito desprovido de tudo. Tem alguém desprovido de tudo? Não. Deus não permite. Se nós pensarmos em nossos irmãos, por exemplo, numa aldeia, eles têm muito mais que nós, na grande maioria das vezes. Eles não são miseráveis, de maneira nenhuma. A miserabilidade é um estado que nós podemos eleger. E há homens trilionários que são miseráveis, que podem viver numa miséria absoluta. Então, a miséria não é a pobreza. Isso a gente precisa distinguir muito aqui, né?
o que é a miséria e o que é a pobreza. Então, há espíritos que elegem para si essa situação. E elegem porque tem algum nível de ganho. Faz parte da patologia do espírito. E não é porque é uma patologia que nós não vamos socorrer. Não é porque é uma escolha que nós vamos ignorar. Mas nós precisamos compreender essa diferença entre a pobreza e a miséria. Quantas vezes, já deve ter acontecido com vocês também, a gente entra, por exemplo, na casa de alguém que é pobre, que às vezes mora numa casa de chão batido, mas você chega na cozinha, as panelas são areadas, que parece um espelho. As roupas são limpas, que não dá nem para entender como que a pessoa consegue, com tão pouco recurso, ter aquele nível de higiene, de cuidado, de primor, né? E aí, de novo, nós estamos falando que não é porque a pessoa tem limitações de recurso que isso vai gerar ausência de valores. Então, quando nós falamos da prova da riqueza e da pobreza, é muito importante realmente nós compreendermos isso. Por quê? Porque a prova, ela é prova até que haja em nós profunda aceitação e aproveitamento da prova. Quando isso ocorre na nossa intimidade, a prova cumpriu com a sua destinação e aquilo não significa mais para nós uma aflição, né? Então, quando a gente diz assim, o espírito vem com uma prova, com qual objetivo mesmo? Para vencer a si mesmo. E às vezes o espírito que vem com aquela prova, logo de cara ele compreende, logo de cara ele aceita, logo de cara ele se resigna. E aí aquilo que era para ser uma prova terrível passa a ser uma situação totalmente proveitosa, suportável. E se alguém pergunta para ele, isso aí para você é uma prova? Ele fala, não é uma prova. Claro que é, mas ele não considera, porque ele já superou a si mesmo. Então, a pobreza, a riqueza, a prova de qualquer natureza, ela é cada vez mais intensa na medida que nós não aceitamos, que nós nos rebelamos e que não aproveitamos a oportunidade que ela nos traz. Então, para alguns, vai ser prova a vida inteira. E para outros, não. E aí, nós escolhemos um texto intitulado Pobreza e Riqueza, do livro Caridade, de André Luiz. É muito interessante esse texto, porque ele diz assim: o pobre de humildade e de espírito de serviço, é irmão dileto do rico, rico de avareza e de indiferença. Então, olha que comparação interessante que esse espírito nos traz. Porque quem que é o pobre, né? E quem que é o rico? A doutrina espírita nos traz um dos conceitos mais extraordinários sobre isso. O rico é aquele, o milionário, o rico, verdadeiramente, é aquele que não precisa de nada, né? Há espíritos
que nunca mais vão precisar passar pela prova da pobreza e nem da riqueza. Não vão precisar passar. Por quê? Se eles forem colocados num ambiente de riqueza, eles não se comprometerão. Se forem colocados num ambiente de pobreza, vão aproveitar aquela situação e aquilo não será um lamento, não será uma dificuldade. Para algumas pessoas, quando elas se veem sem dinheiro, elas se desesperam. Elas roubam, elas matam, elas fazem falcatruas, elas se corrompem, né? E outros estão sem dinheiro e falam, não tem hoje, amanhã aparece, quem sabe depois e tal, e vai tocando sem fazer daquilo um drama, né? Então, é muito importante que a gente compreenda isso. E se nós estamos entrando nesse tema, é bom que a gente pergunte para nós. Se eu nascesse numa situação de pobreza, e aí vamos falar aqui uma pobreza assim, né, gente? Há espíritos que nascem pobres e se tornam milionários. Há espíritos que se tornam milionários, que nascem milionários e se tornam pobres. E há aqueles que nascem pobres e vão morrer pobres. E os que nascem ricos vão morrer ricos, né? Tudo isso é importante de nós considerarmos. Então vamos começar com o pobre. O espírito pode receber a prova de viver na pobreza na infância. Geralmente, quando isso acontece, é uma prova não tão acerba, não tão dura, porque a criança se diverte com pouca coisa, né? É claro que ela pode olhar para a prima que é rica, para o outro que tem condição e ter algum sentimento, mas não é uma prova assim tão difícil. E ali, às vezes, vai ficar naquele período, quando chega na adolescência, a prova acaba. E às vezes, a gente vai levar aquela prova até o final. E uma das questões difícil da pobreza é, por exemplo, a pessoa não poder estudar. E se nós observarmos hoje o mundo contemporâneo, nós vamos ver que cada vez mais isso está mais difícil de acontecer. Porque a gente pode... o modelo de escola está mudando, né? A capacidade de aprender e a informação está muito mais disponível. E isso vai mudar demais daqui para frente, porque o planeta evolui, o planeta avança. Mas há espíritos que fizeram um planejamento reencarnatório para viver na pobreza até a vida adulta e não vão ter a oportunidade de estudar. O que causa no espírito, sem sombra de dúvida, uma dor e aí precisa ficar bem claro, se o espírito trouxe dentro dele uma história em que ele já teve essa oportunidade. Porque aquele que nunca teve, que ainda está no começo, ele não tem interesse. Ele pode até ter oportunidade, mas ele não tem interesse. Quantas pessoas que não têm recurso e alguém oferece, você não quer uma bolsa de estudo? Não, não quero. Você não quer estudar? Não, não quero. Né? Por quê? Porque aquele espírito não tem ainda aquele interesse. E entender a nossa condição social e perceber que estamos numa situação, por exemplo, de pobreza, o que é que eu vim aprender com isso? Há pessoas que têm vergonha de pais pobres, que conseguiram coisas, né? Mas não são capazes de dizer para alguém que vieram de uma família simples, com pouco recurso financeiro. Escondem.
Então, o que esse espírito está revelando? A dificuldade que traz com aquela situação. Então, esse espírito vai precisar dessa prova. Vai precisar. Por quê? Porque precisamos superar orgulho sobre essa característica. Então, esse assunto, ele é um assunto, assim, muito importante, que nós vamos desdobrar nos evangelhos aqui. Vamos fazer a nossa prece. Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesta hora abençoada do nosso dia, rogamos o seu amparo para toda a humanidade, para todos os nossos irmãos que estão na terra, resistindo às suas más tendências. Rogamos, Senhor, amparo a todos os nossos irmãos que se encontram necessitados de amparo, que ainda não te conhecem, que ainda não sentiram a grandeza do seu amor. Rogamos, Senhor, que todos os lares sejam abençoados nesta hora, que os espíritos que vieram com este compromisso de erguer lares na terra possam ser cada vez mais abnegados, possam ser dedicados à causa da família, possam amparar os filhos, o esposo, a esposa, os parentes mais próximos e os distantes. Que todos nós possamos absorver do Teu Evangelho, Senhor, e nos tornarmos espíritos melhores. Que as escolas, Senhor, possam ensinar o bem e a verdade. Que os hospitais possam ser ambientes a mostrar o caminho da saúde. Que todos os nossos irmãos registrados nos nossos cadernos de vibração possam ser amparados pelo seu amor, Senhor. Que esta equipe socorrista possa visitá-los para auxiliá-los ao caminho melhor. E nós outros, Senhor, que nos encontramos no Brasil, rogamos o seu amparo para que possamos nos tornar cristãos. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça agora e sempre.